Fala pessoal, que legal começar mais essa nossa explicação de hoje. E olha, a gente vai mergulhar numa história daquelas, a jornada do garoto da Fundabem. Sabe aquelas narrativas de amadurecimento que prendem a gente do início ao fim? Pois é, a gente vai ver como que as traquinagens mais puras da infância podem, passo a passo, virar uma baita de uma responsabilidade empreendedora. Sério, é fascinante entender as engrenagens dessa cabecinha infantil e como pequenas lições do dia a dia acabam moldando quem a gente se torna. Bora lá? Quando a gente não tem fé, a mágica não funciona. Gente, pensem nessa desculpa. Essa foi literalmente a justificativa genial e, convenhamos, bem atrevida que um garotinho usou para encobrir um verdadeiro roubo de chocolate. Esse é o gancho perfeito para a gente entender como a mente desse nosso protagonista já operava a 1000 por hora, desde cedinho, usando a pura inocência da galera para arquitetar uns planos simplesmente mirabolantes. Então, vamos para a nossa primeira parte, a magia do chocolate. Ou, como eu gosto de chamar, como arquitetar um doce roubo na Fundabem. Imagina a cena, uma pré-escola onde a criançada passava o dia inteirinho. O lugar tinha um assoalho encerado que era tão liso, mas tão liso, que a galera deitava no tapete e saía deslizando numa velocidade absurda. Fricção? Esfolar o joelho? Que nada, a diversão era tanta que a dor nem dava as caras. E foi bem nesse cenário, na época da Páscoa, que um plano brilhante nasceu. O garoto e um amigo convenceram a turma toda de uma mágica. Eles disseram que se plantassem os chocolates da professora dentro de umas latas vazias de cera e enterrassem na areia como se fosse uma toca de coelho, a magia da Páscoa ia multiplicar os doces no dia seguinte. A criançada inocente foi lá e guardou os chocolates. O que os dois fizeram? Deram um jeito de escapar da sala, desenterraram o tesouro e fizeram o verdadeiro banquete debaixo de uma árvore frondosa. Era casca de bombom voando para todo lado. E para encobrir o crime, eles encheram as latas de volta com areia e as embalagens vazias. No dia seguinte, quando a turma viu aquela areia toda, eles soltaram a famosa desculpa: a magia falhou porque a galera não teve fé. E claro, ninguém quis assumir a culpa de não ter acreditado e os dois saíram de mansinho ilesos. Bom, o tempo passa e a gente chega na próxima fase dessa história, o mistério do dinheiro. Uma verdadeira lição de moral naquele caminho pedregoso de volta para casa. A rotina do garoto mudou. Agora, quem buscava ele à tarde era uma tia vizinha, e o caminho, nossa, era um verdadeiro desafio. Tinha que cruzar água rasa, subir barranco, se pendurar em corda de borracha num terreno cheio de pedras que mais parecia uma cascata. Um dia, correndo na frente de todo mundo, nesse carreiro, o menino achou um negócio no chão. Era um maço de dinheiro muito volumoso, enrolado tipo um canudo e preso bem forte com elástico. Como uma criança super inocente, ele pegou o dinheiro e entregou direto na mão dessa vizinha. Mas aí vem o choque de realidade. Olha a diferença bizarra. De um lado, aquele bolo enorme preso no elástico. Do outro, o que a vizinha entregou para a mãe do menino no fim do dia, apenas algumas notas soltas. Dá para acreditar? O menino, claro, ficou intrigado e perguntou para a mãe sobre o bolo gigante que tinha sumido. E a resposta dela foi de uma sabedoria silenciosa, calma e incrivelmente madura. Ela só disse, ela entregou o que disse que recebeu, e tá tudo bem. Sabe aquela capacidade de escolher as batalhas e preservar a própria paz de espírito em vez de armar um conflito exaustivo no bairro? Foi exatamente isso. Uma baita lição. Só que o mundo dá voltas, né? Ao longo daquela semana, a ironia bateu na porta. Começou a chegar na casa dessa vizinha uma quantidade absurda de caixas. Som de última geração, geladeira novinha, televisão, fogão e até conjuntos completinhos de móveis para o quarto. A casa inteira foi mobiliada assim do dia para a noite. E o detalhe mais revelador dessa história toda. Depois dessa transformação repentina, a vizinha nunca mais apareceu para buscar os meninos no carreiro de pedras. Sumiu. E isso nos leva à próxima etapa da vida dele, a marcenaria, onde a gente vai falar de mentoria, nata grossa e, acredite se quiser, pregos tortos. Sem a vizinha, a mãe teve que adaptar a rotina e o menino passou a ficar às manhãs na casa da tia Nália e do tio Guerreiro. Pensa num lugar maravilhoso e rústico. A tia fervia aquele leite tirado direto da vaca. Os primos faziam cara feia para a nata grossa que formava por cima, mas o garoto, ele comia de colherada, saía com um baita bigode de napa e estava pronto para o dia. Já as tardes eram com o tio Guerreiro, que ganhava vida reformando casas antigas e tratando madeiras valiosas. Para manter o guri ocupado e longe de confusão, o tio dava um martelo e um monte de pregos tortos para ele tentar endireitar. E foi ali, na base da tentativa, do erro e de umas boas marteladas no dedo, que ele aprendeu uma verdade absoluta. O martelo simplesmente não perdoa um dedo distraído.
A dor ensinava rapidinho sobre ter foco, respeitar as ferramentas e a importância do trabalho duro e da precisão. E todo esse aprendizado deságua na nossa próxima sessão, a moto rebaixada. É aqui que a gente vê a mistura genial das artes de pré-escola com a engenharia da marcenaria. Já na segunda série, o nosso jovem construtor resolveu juntar tudo, a dobradura e geometria da Fundabem com a prática da oficina do tio. E ele não queria fazer um brinquedinho qualquer não. A anatomia do negócio foi coisa de profissional. Primeiro, ele fincou um prego numa tábua, amarrou um barbante, fez um compasso perfeito e cortou rodas de madeira pesada. Segundo, cavou o centro e instalou rolamentos com eixos reais. Terceiro, para não rachar a madeira e dar aquela estabilidade monstra, ele pregou tiras de borracha de sofá em volta das rodas. O resultado? Uma moto com uma aderência absurda, no maior estilo rebaixada, coladinha no chão, e para fechar com chave de ouro, o quarto passo, a instalação de um cofrinho em formato de porquinho na traseira. Imagina isso nas ladeiras asfaltadas do bairro. A emoção era palpável. Quando ele aparecia no topo da rua com essa máquina, a turma com aqueles carrinhos de rolimã normais já sabia que ia comer poeira. O peso adicional da madeira, mais a tração das tiras de borracha, faziam a moto cruzar o asfalto numa velocidade absurda, literalmente de pentear o cabelo. Ultrapassava todo mundo sem o menor esforço. E o trajeto sempre terminava numa pequena subidinha que funcionava como um freio natural super seguro. Obviamente, com a super máquina dessas, a rua inteira queria pilotar, né? E é aí que a sementinha do empreendedor brilhou forte de novo. A regra era super clara e envolvia exatamente esse número 3. Esse era o modelo de negócios. Cada moeda que caía na fenda do cofrinho comprava exatamente 3 voltas eletrizantes. A estrutura era tão bem projetada que as crianças subiam de 2, 3 por vez e a moto não tombava de jeito nenhum. Ninguém se machucava e o equipamento continuava perfeito, corrida após corrida. E agora a gente chega ao clímax da nossa explicação. O guardião do tempo. Uma troca baseada no respeito que marcou a transição para a idade adulta. Chegou o momento em que a família recebeu a notícia de que ia se mudar para Curitiba. E isso significava deixar o bairro, as corridas e a amada máquina de madeira para trás. O ápice da infância ia ficar na saudade. Mas aí aconteceu um negócio incrível. O pai de um dos amigos dele percebeu a situação. Ele olhou para o estado ainda impecável da moto, viu que o garoto estava crescendo e fez uma proposta marcante. Ele tirou do bolso um maravilhoso relógio Oriente Azul com um mostrador deslumbrante e ofereceu trocar a moto por aquele relógio. Foi um reconhecimento real, sabe? A confirmação tangível de que a fase de brincadeira estava acabando e que um jovem rapaz estava surgindo ali. Claro que, quando o menino chegou em casa com o relógio imponente daquele no pulso, a mãe interveio na hora. Ela fez questão de levar o garoto de volta até o senhor para confirmar o negócio, temendo que houvesse algum mal-entendido. Mas não tinha engano nenhum. A troca foi chancelada ali, com honestidade e um conselho de pai, validando para a família inteira o crescimento e a nova maturidade do garoto. A mãe pôde, finalmente, respirar aliviada, sorrir e agradecer. Aquele relógio Oriente Azul acompanhou o nosso protagonista por incontáveis anos. Muito além de só ser um mostrador bonito de horas, ele virou o guardião do tempo. Garantia a pontualidade absoluta para todos os novos negócios e responsabilidades que começaram a aparecer na vida adulta. E isso deixa a gente com uma reflexão super bacana para encerrar. Quais foram os objetos que marcaram essa transição entre a brincadeira e o surgimento das responsabilidades na vida de quem está acompanhando a gente hoje? É muito doido pensar em como essas pequenas engrenagens da nossa memória continuam ditando o ritmo de quem a gente se torna. Pessoal, muitíssimo obrigado pela companhia nessa jornada fantástica e a gente se vê na nossa próxima explicação. Até lá!